Oi, eu sou o Lucas Paixão e hoje eu vim falar sobre os tipos de sujeito. Se já gostou do tema, deixe seu like e inscreva-se no canal. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer uma pergunta que será respondida no final desse vídeo. Você sabe qual é o erro nesta frase? Fazem 20 anos que ele nasceu. Comenta aí embaixo se você já sabe. Se você não sabe, espere até o final desse vídeo que eu vou contar a resposta para você. Vamos começar com o sujeito simples. Ele é um sujeito que está explícito. Explícito é escrito. Ele está explícito e apresenta um só núcleo. O núcleo do sujeito é um nome. Pode ser um substantivo, uma palavra substantivada, entre outros nomes. E vamos representar com uma frase, ó. Eles foram ao cinema. O sujeito dessa frase é eles. O verbo é foram. Sempre que você vai querer identificar o sujeito, você faz uma pergunta ao verbo. Quem ou o que antes do verbo. Então, quem foi? Eles. Então, o sujeito é eles, que apresenta só um núcleo. Sujeito composto. O sujeito composto também está explícito na frase, só que ele apresenta 2 ou mais núcleos. Vamos a um exemplo. João e Maria brincaram. Brincaram é o verbo. Aí a gente faz a pergunta. Quem brincou? João e Maria. Nesse sujeito tem 2 substantivos. João e Maria. Esses são os 2 núcleos do sujeito e por isso ele é chamado de sujeito composto. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Agora o sujeito desinencial ou oculto. Esse é um sujeito que ele não vai estar explícito na oração, porém é possível identificá-lo a partir da conjugação do verbo ou pelo contexto. Vamos a uma frase, ó. Fui ao shopping. Aí não está escrito quem é o sujeito, mas pela conjugação do verbo, o verbo ir, está escrito fui. Então, dá para deduzir que eu fui. Então, o sujeito é eu. Se você estiver realizando uma prova e a professora pedir para você escrever o sujeito, você vai escrever eu entre parênteses no sujeito desinencial. Agora vamos ao sujeito indeterminado. Esse sujeito não vai estar explícito e não vai ser possível identificá-lo de acordo com a conjugação do verbo. Mas tem uma coisa que a gente pode analisar. A diferença entre o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente é que o indeterminado dá para saber que alguém fez aquela ação. Vamos dar um exemplo para poder demonstrar melhor. Uma oração. Abriram a porta. Alguém abriu a porta, mas você consegue descobrir quem? Não. Pode ser eles, elas, todos, vocês. Então, para identificar o sujeito indeterminado, o verbo deve estar na terceira pessoa do plural, ou um verbo mais a partícula passivadora se. Esse verbo tem que ser necessariamente um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação. Por exemplo, vive-se bem no campo. Uma observação. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, não apresenta sujeito explícito, mas é possível identificar o sujeito pelo contexto, esse sujeito vai ser desinencial. Um exemplo. Eles foram à feira. Ponto. Compraram muitas frutas. Vamos analisar. Compraram muitas frutas. O verbo é compraram, está na terceira pessoa do plural. Mas, pelo contexto, dá pra gente descobrir que quem comprou foram eles. Então, o sujeito é desinencial eles. Agora vamos pro último. A oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Existem 3 casos de orações sem sujeito. Vamos a eles. O primeiro apresenta um verbo sobre fenômeno da natureza. Então, se o verbo indica um fenômeno da natureza, essa oração vai ser sem sujeito. Por exemplo, choveu muito. Choveu indica um fenômeno da natureza. Então, essa oração é sem sujeito. O segundo caso é quando existe um verbo haver ou ser
que indicam existir. Por exemplo, era uma vez. Então, o terceiro caso é quando apresenta um verbo haver, fazer ou ser, quando eles indicam tempo. Por exemplo, há 10 anos, era a hora do café e faz 3 horas. Uma observação. Nessa última circunstância, os verbos não podem vir no plural, já que o sujeito é determinante e não tem sujeito. O sujeito é que fala se vai ser no plural ou no singular, e se não apresenta sujeito, eles devem vir no singular. E essa é a resposta do desafio do início do vídeo. O erro na frase é que fazem 20 anos não é uma frase correta, porque essa é uma oração sem sujeito, e orações sem sujeito, o verbo deve vir no singular. Então, a frase correta seria faz 20 anos. E esse é o vídeo. Espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe nos comentários quais matérias vocês estão tendo dificuldade, que nós iremos facilitar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.